você! Hoje eu vou falar sobre o coronavírus e a obesidade e como esse fator ele é o segundo mais importante na prevenção em relação aos problemas do coronavírus. Para você que não me conhece, aqui está um pouquinho do meu trabalho. Eu sou economista, formado pela Universidade de São Paulo. Eu me curei de um câncer há 20 anos atrás e desde então eu trabalho a relação com saúde e espiritualidade e a transformação pessoal através do yoga, da meditação e de várias outras possibilidades de sucesso para uma vida melhor. Vamos em frente? A obesidade é uma condição crônica que está levando as pessoas a serem hospitalizadas. Ele é o fator número 2, só perde como fator definitivo na complicação em relação ao coronavírus para a idade. Ou seja, se fala em grupo de risco, as pessoas acima de 60 anos. Mas o segundo fator mais importante que determina o resultado, o sucesso na superação ou não em relação ao coronavírus é a obesidade. Vamos entender mais um pouco sobre isso. Os dados que eu tenho utilizado, algumas das fontes, é da Natural Library of Medicine e a Universidade de Yale, tá? Eu tenho aqui as referências para quem quiser estar interessado, porque tudo o que nós estamos trabalhando aqui é ciência, são dados, e fontes fidedignas. Eu estava vendo a entrevista do Dr. Drauzio Varella, que fez para o programa da Rede Globo, e os casos mais graves de Covid dos jovens são os que têm obesidade. Era isso uma das afirmações no trabalho que ele apresentou. Esse trabalho, que foi um dos trabalhos que me chamou a atenção, ele traz os seguintes dados. Em Nova York, os obesos com menos de 60 anos têm 2 vezes mais chances de internação na UTI. E os índices de obesidade na Itália, são 20% da população é obesa. Na China, apenas 14%. Já nos Estados Unidos, 42%. Isso aqui responde uma das dúvidas que eu acabei levantando sobre por que a mortalidade nos Estados Unidos era tão significativa, tão acentuada. E essa foi uma das respostas encontradas, a participação de obesos na população. Por isso que o vírus era tão devastador, tinha um índice de mortalidade tão acentuado. Ainda seguindo o Dr. Drauzio Varella, ele apresenta no seu trabalho que a gordura prolonga a infecção no Covid. Então ela é como se criasse um ambiente favorável ao vírus, baseado na pesquisa feita na Finlândia, que ele usou como referência, mostrando então que o vírus ele era de uma certa forma, tinha na gordura, nas camadas adiposas, uma residência mais adequada para uma maior permanência no indivíduo infectado. Então, esses dados da minha pesquisa, um deles é do Instituto Lili Pasteur. Ele fez uma pesquisa com 124 internações, que detecta metade das pessoas, quase 47, com problemas de obesidade, e 28 com obesidade grave pelo IMC. Esses dados de IMC eu vou explicar para você, que é o índice de massa corpórea, mas você vê que quase, a gente tem quase aqui 70%, mais de 70%, das pessoas de internação grave estão relacionadas com a questão da obesidade, obesas ou obesidade grave, segundo essa pesquisa desse instituto que eu citei lá no início já. A seriedade da infecção ela aumenta de acordo com o IMC. É esse o dado. A pessoa com obesidade, os aspectos de infecção, o aspecto de reação de infecção do organismo, ele é mais acentuado. E por isso que a situação se agrava muito fortemente, com a pessoa que tem essa condição. Os autores da pesquisa perceberam que o IMC alto era o problema crônico que mais resultava em internação e necessidade de ventilação mecânica, por causa da questão dos marcadores inflamatórios. Ou seja, a obesidade favorece
esse aspecto da inflamação. Então, o que significa IMC? É peso dividido pela altura ao quadrado, altura vezes altura, né? Então, a altura aqui, você tem várias calculadoras na internet para medir, para fazer isso aqui, né? Mas você mede a altura em metros aqui, né? E peso em quilos, para chegar nesse índice. Então, nesse índice do IMC, você tem aqui uma pessoa seria normal se esse índice dá entre 18,5 e 25. Eu acho isso aqui ainda um pouco elevado, tá? Eu diria 17,5 a 24, mas esse é o índice normalmente utilizado, porque a população ela é acima do peso, então a normalidade está puxada para cima, mas seria essa condição normal. Abaixo do peso, aqui, né, acima do peso e já acima de 30 considerado obeso, tá bom? Então vamos ver os dados do Brasil que o IBGE apresenta sobre essa questão. Aí você vai verificar o seguinte: o IBGE mostra aqui na década de 70, aqui na década de 80 e nos anos 2000, né? Então isso aqui com déficit de altura, déficit de peso, a variação, né? Década de 70, década de 80 e nos anos 2000, tá? Aí você vê excesso de peso. Olha como existe, no caso dos homens, 35% no Brasil de excesso de peso e 17% acima com obesidade, já considerado, né, problema de doença. Então, se somar, né, esses 35 aqui com esses 17, você vai ter uma condição de 52%, mas a maior parte dos homens é com problema de excesso de peso. As mulheres, né, o gráfico similar, mas se você olhar o excesso de peso, 32, com 12 aproximadamente de obesidade, 32 mais 12, 44, também quase metade das mulheres com excesso de peso no Brasil. Então isso mostra que são índices muito próximos aos americanos. Então essa é uma situação de agravamento da situação no Brasil. Então, a gente vai chegar a alguns dados e conclusões que eu tenho trazido em vários trabalhos e vários estudos, mostrando a questão inflamatória e a questão de saúde, imunidade do organismo, nessa condição de resistência em relação ao vírus, em relação a toda a condição de melhor saúde, de melhor imunidade. Então, o peso é uma dessas condições, tá? Então, eu tenho aqui o livro A Dieta do Yoga, que está disponível para vocês, e você vai poder adquirir esse livro na Amazon. Esse livro ele tem essas informações muito bem explicadas sobre uma melhor dieta para você ter uma melhor condição de saúde, uma melhor condição de vida, né? Como você pode, sem passar fome, sem uma questão alimentar irresponsável, né? Uma dieta alimentar extremamente natural, você pode ter uma condição de peso saudável, não ter essa condição alérgica, inflamatória, como apresentado nesses dados que eu mostro para vocês. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que você possa acompanhar o canal, acompanhar o trabalho, porque a gente vai estar sempre passando esses tipos de informação para você cada vez mais, tá? Segue, acompanhe o trabalho, eu espero estar encontrando você numa próxima oportunidade. Um abraço!